Mateus capítulo 12, verso 43, diz assim: Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, secos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa da onde saí. E chegando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entretanto habitam ali, e o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim há de acontecer também a esta geração perversa. O que Jesus está nos ensinando é que os demônios estão sempre procurando uma habitação, um habitat. E quando os demônios entram na vida de uma pessoa, eles ressecam a vida daquela pessoa. Eles trazem secura. Porque os demônios, eles são como sugadores, como vampiros. Vão extraindo, vão tirando. E quando a pessoa se dá por conta, ela não tem mais alegria de nada referente a Deus, e também a vida dela começa a perder, sabe, o brilho. Ela perde a esperança. E aqui nessa passagem Jesus ensina o que de fato acontece no mundo espiritual, quando os demônios saem da vida de uma pessoa. Diz que a casa que é varrida é adornada, sem a presença de Deus. Diz que os demônios voltam para aquela casa, eles dão uma espiadinha ali. E se eles não veem a presença de Deus, se eles não veem a luz de Jesus, se eles não veem a água viva ali, eles retornam com mais 7. Porque os demônios, para se moverem, segundo o propósito do inferno aqui nessa terra, eles habitam em lugares, e esses lugares são pessoas. Eles não se interessam com prédios, eles não se interessam com estruturas ou grandes templos. Eles querem é o ser humano. É por isso que o apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então às vezes a pessoa não sabe o porquê que ela anda tão cansada, tão afadigada, mas é um combate espiritual que ela está enfrentando. É a falta da água viva na vida dela. E olha que interessante, o inimigo caminha por lugares secos, porque a Bíblia diz que ele anda por lugares áridos. Então ele procura exatamente aquele que está magoado, ele procura aquele que está com dúvidas, ele procura aquele que está sem propósito, ele procura aquele que está sofrendo emocionalmente por causa de um trauma, de uma dor ou de uma perda. Ele anda em lugares secos, em lugares áridos. E a minha pergunta para você é: será que na sua vida essa sequidão ela não tem tentado entrar? Será que você, ao perceber alguns sinais na sua vida, não consegue identificar que são ataques espirituais que você está sofrendo? Porque sabe, tem coisas que é impossível da gente conceber. Uma pessoa que tem tudo e se sente vazia. Eu conheço muita gente assim que já veio falar comigo. Tem tudo, mas se sente vazia. Lugares áridos, lugares secos, lugares sem a presença de Deus. Então a pessoa não se contenta com nada. Então ela começa a buscar adrenalina, dopamina. Ela se envolve com N coisas para procurar preencher aquilo. E vai para os vícios, e vai para os relacionamentos, enfim. E ela pensa que a vida dela, sabe, vai se resolver se ela completar aquilo que está ali dentro, vazio, seco. Mas essa sequidão só se resolve com água viva. Jesus é a fonte de água viva. E eu quero que você entenda o seguinte: a obra do inimigo é nos atacar a ponto de nos deixar secos,
secos. Você sabe, quando uma árvore seca, ela não dá mais fruto. Quando as pessoas secam, elas param de servir o reino. Você pode ver, tem pessoas que têm uma empatia por alguém e servem por causa daquele alguém que eles têm empatia. Então, o colaborador lá da empresa gosta muito do patrão, então ele serve. Ele é voluntário, ele está ali para ajudar, mas a partir do momento que ele, perdeu o gosto pelo patrão, ele só faz as obrigações dele. Há pessoas também assim dentro da igreja, que só estão fazendo as suas obrigações e pararam de dar frutos, pararam de receber, a vitalidade do Espírito, pararam de receber a inspiração de Deus. Eles não fazem mais coisas novas, eles não buscam mais. Alguém senta do lado deles, tudo que eles fazem é cumprimentar, mas eles não querem fazer mais nada, porque pararam de produzir frutos, estão secos. O que você faria para manter alguém seco? Você o cansaria. Você tiraria a energia dele, você tiraria o fôlego dele. Há muitas pessoas que estão cansadas emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, e estão secas, porque, apanharam tanto, lutaram tanto, se doaram tanto, se renderam tanto, mas foi tão difícil para elas, que acabaram cansando. Hoje você vê pessoas cansadas do ativismo, cansadas de se entregar tanto, de fazer tanto, não ser reconhecida. E essa sequidão espiritual, isso chama o espiritual, isso chama o que é mal, porque se o inimigo encontra um lugar seco, ele entra, ele caminha naquele lugar seco, e ele começa a colocar ali os ovos de Pitom, ele começa a colocar ali ervas daninhas, ele começa a semear coisas naquela vida, naquela terra que vai frutificar, porque na terra seca frutifica certas coisas, mas não o que a gente precisa. E eu quero que você entenda que a obra do inimigo é tentar nos deixar ocupados, para a gente perder o nosso sorriso, a nossa alegria, perder a nossa gratidão a Deus, gratidão pelas pessoas, e nos tornar uma pessoa seca. Uma pessoa seca, uma pessoa que não dá mais fruto, uma pessoa que não tem mais motivação para as coisas. O inimigo pode estar passando por uma pessoa porque ela é um lugar seco. Os demônios caminham nesses lugares. Você não quer que o inimigo ande pela sua casa. E se você não quer que ele caminhe pela sua casa, não deixe sua casa secar. Diga para a pessoa que está ao seu lado, não deixa a tua casa secar. Como que o inimigo seca uma casa? Distanciando o marido da mulher, distanciando os filhos dos pais, quebrando o diálogo da família, quebrando a comunhão da mesa. Ele vai secando. Na hora do almoço, é cada um com o celular, um com o celular no quarto, outro com o celular na cozinha, outro com o celular na mesa da sala, outro com o celular ali no sofá. Ele vai secando aquela família. Uma das bênçãos, eu quero aconselhar você a ter, uma das bênçãos que nós descobrimos dentro do nosso lar, foi fazer o culto caseiro. Só que não vem, um pastor pregar na minha casa. Nós compartilhamos a palavra, oramos juntos em família. As crianças, cada uma lê um trecho da palavra, e depois, quando acaba a leitura da palavra, nós damos as mãos e cada um faz uma oração. Isso nos aproximou. Isso fez com que barreiras fossem quebradas.